Science and Technology. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao novo episódio do Fóton, o nosso primeiro episódio de 2024. Sim, estamos um pouco atrasados, mas antes tarde do que mais tarde. Hoje nós temos um episódio muito especial. Eu tenho aqui 3 amigas muito queridas. O spoiler é que elas são do curso de Biotech, mas elas vão falar um pouquinho mais. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer por elas estarem aqui, por elas estarem abrindo o primeiro episódio do Foto de 2024. Esperamos que tenham mais episódios, mas vamos começar com as nossas apresentações. Eu sou a Juliana, eu sou bolsista aqui da Fóton do Ciencion. Eu sou estudante de Engenharia Ambiental e Urbana e eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. Oi, gente, eu sou o André, também sou bolsista aqui do Ciencion. Geralmente vocês não me veem muito por aqui, porque eu sou mais o editor, mas dessa vez eu tô aqui junto com a Juliana para participar da gravação. Bom, agora vamos ter as nossas convidadas. Meninas, se vocês quiserem começar, vocês podem abrir o coração. Oi, gente, meu nome é Bianca, eu tenho 24 anos. Eu entrei na UFABC em 2020, durante a pandemia, no curso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, e eu pretendo cursar Biotecnologia. Eu já entrei na UFABC com esse objetivo. Meu nome é Isadora, Maria Isadora, eu tenho 22 anos e como a Gil já deu spoiler, eu tô cursando Biotech também, igual a Bia, igual a Lari, que vai se apresentar. E eu entrei no ano de 2020, como elas também, na UFABC. E eu tenho interesse pela área de biológicas desde o início do curso. Oi, gente, eu sou a Lari, eu tenho 27 anos, eu também faço Biotech com as meninas e eu entrei em 2020. Eu entrei na UFABC já querendo Biotech, eu já conheci o curso e entrei já para fazer biotecnologia mesmo. E durante o processo, durante as matérias, eu percebi que era isso mesmo que eu queria, que era Biotech. E não fui me aventurar em nenhuma outra matéria, como a Gil faz, né, Gil? Mano, eu já passei em um monte de matéria. Que dificuldade, olha. Todos vocês já quiseram bom, entrar... Passou, né? Assim, a experiência. Você passou né? pelas matérias e passou. Eu acho que é uma vantagem da UFABC, a gente tem que aproveitá-la. Com certeza. Eu gosto muito da UFABC por causa disso, assim. Acho que você tem os dois lados, né? Às vezes é muito ruim porque você tem muita escolha e acaba que você fica indeciso. Mas justamente por causa dessa variedade de escolhas, você tem muitas experiências diferentes, né? Sim. Tipo, como vocês se descreveriam, tipo, o que é a biotecnologia? Tipo, onde vocês atuariam, sei lá, trabalhando, assim? Porque, assim, você vai juntar biologia com tecnologia, umas áreas que estão uma no canto do conhecimento, tipo, uma de um lado, a outra do outro. Como é que você junta isso? Onde você trabalha? Então, quando eu entrei, eu tinha muito na minha cabeça a ideia de modificação genética, transgênicos, essas coisas. Só que conforme você vai fazendo as matérias, você vai vendo que não se resume a isso. A ideia da biotecnologia é usar coisas que são produzidas pelos organismos, né, no geral, ou parte deles, produtos deles, para resolver problemas, por assim dizer. Então, é uma área muito ampla, então tem pessoas que trabalham nessa área de melhoramento de plantas, para alimentos e tudo mais. A gente trabalha em indústrias de cervejaria, também na área de saneamento, por exemplo, hoje já tem muitos estudos utilizando bactérias ou fungos para despoluir alguns rios, então é uma área muito ampla. Vocês sabem fazer cerveja? Sim! Interessante. A pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber. Eu ia comentar que o André falou algo sobre estar em campos muito diferentes, né? A tecnologia da biotech, da biologia. Mas até que não, né? Quando a gente fala de biotech, você jogar lá no Google biotecnologia, vai aparecer, e aí coloca assim, biologia, engenharia e química. E aí como se relaciona.
Então, biotech seria a junção dessas 3 áreas. Mas é até engraçado você citar isso, esse negócio de o que é biotecnologia, porque vou ser sincera, no início eu não entrei querendo exatamente biotech, mas eu entrei, quando eu tava no cursinho, eu tinha uma visão muito de que biotecnologia era um ramo da biologia. Só que daí eu fui tendo um pouco mais de contato e daí eu fui entendendo, então aqui na biotech a gente pode, que nem a Bia falou, a gente pode engenhar a célula para criar um produto de interesse, alguma coisa do tipo. E eu tinha essa visão um pouco distorcida da biotech, mas foi muito além só da biologia e tal. Sim. Envolve outros conhecimentos. Sim. A gente é um curso muito novo ainda, então até quando as pessoas perguntam, que curso você faz na faculdade? Eu penso muito antes, respondo a verdade ou falo biologia? Porque toda vez que você fala, faço biotecnologia, você tem que explicar o que é, senão a pessoa fica ué. E é difícil E quando não explicar o que entendem... é o BCIT, né? Nossa, BCIT. Não, esse eu nunca cito, esse eu finjo que não existe, porque é mais uma coisa pra explicar. Isso quando não falam biomedicina, né? Não é biotecnologia, é biomedicina. Vocês verdade. tiveram contato com alguma outra coisa assim, antes de entrar na faculdade para escolherem a biotech? Ou vocês foram descobrindo isso na caminhada acadêmica, sabe? Assim, o BCIT, e aí eu fui tendo contato com algumas matérias. Então, eu, quando eu tava no ensino médio, eu queria medicina, né? Nada a ver, mas eu queria medicina. E aí, no último ano, assim, antes de entrar na FABC, eu comecei a perceber que talvez não fosse o que eu queria fazer da vida. Porque antes de entrar na FABC, eu já tava pensando na área de pesquisa. E aí eu vi que a FABC tinha, em 2019, começado a dar aulas da biotecnologia. Fui pesquisar melhor o que era biotecnologia, porque a primeira vez que eu pesquisei, eu só vi o geral, de modificação genética de planta, e isso não vi muito como minha cara. E aí eu acho que, na verdade, eu não sabia muito, não tinha tanta certeza, sabe, do que eu tava fazendo. Mas aí eu pensei, nossa, eu acho que esse curso tem potencial. E aí a cada matéria da biotech eu tenho mais certeza que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Mas que lindo, né? Nossa! Meu Deus! Caramba, que história! A minha foi um pouco parecido com o da Bia. Eu queria a área próxima, né? Eu já queria biologia desde o cursinho, mas eu lembro de ver coisas de biotecnologia no cursinho. Teve uma palestra específica que uma professora comentou só sobre biotecnologia, e eu fui conversar com ela em seguida e perguntei se compensava eu prestar biotecnologia ou prestar biologia direto. Daí eu lembro dela até citar pra mim, são coisas muito parecidas, então compensa você fazer biologia e, sei lá, colocar uma pós em biotecnologia. Mas aí depois eu comecei a conhecer e tal, e daí deu pra perceber que é diferente. Tanto as matérias se diferem bastante. A gente tem agora a biologia sintética, que é toda renovadora. Eu queria medicina também, igual a Bia, quando eu me formei. Só que eu sempre quis fazer pesquisa. Eu nunca quis atender em consultório, hospital. Nem me sinto muito bem no hospital, na verdade. Mas eu queria fazer pesquisa. Isso já era uma certeza pra mim. Só que eu só conhecia medicina. E aí eu fiz 4 anos de cursinho. Nesses 4 anos, conforme foi passando, eu fui percebendo que eu não queria medicina, só que eu também não sabia o que eu queria, e eu ficava no limbo horroroso de não saber o que fazer. E aí, no meu último ano de cursinho, eu tava tendo aula de... Era uma aula de biologia, e aí o professor tava falando sobre a Dolly, sobre a ovelha. E aí ele começou a falar algumas coisas sobre engenharia genética. A ovelha Dolly, sabe? A que... Sabe? Sim. Vocês sabem. Ok, foi modificada. E aí ele começou a falar, e eu falei, nossa, isso é muito legal, eu com certeza faria isso. E aí eu pesquisei sobre engenharia genética. E aí quando eu pesquisei, a primeira coisa que apareceu pra mim foi um folheto da USP, que eles tinham acabado também de abrir o curso de biotecnologia lá na USP. Acho que eles têm idade bem parecida, o nosso curso e o curso deles. E aí eu li o folheto sobre o curso, sobre as matérias que eles tinham, e eu fiquei, meu Deus, é isso que eu quero. Foi tipo, sei lá, foi assim, muito... Eu soube, sabe? Eu li, eu soube. Sim, E aí eu falei, pô, é isso. Aí eu lembro que na época eu já tinha até pagado o vestibular pra medicina, eu não fui fazer os vestibulares que eu paguei. Eu prestei só o USP e o Enem, porque eu sabia que pelo Enem tinha cursos de biotech e tinha na USP. E eu não passei na USP, mas aí eu passei aqui na UFABC e vim pra cá. Gente, que legal. Eu gosto muito de ouvir esse tipo de história, porque
porque eu vejo muito por mim, sabe? E eu também quis alguma coisa relacionada à biologia. Então, até que eu comecei com biologia. Aqui na UFABC fiz um monte de disciplina de biologia e aí eu descobri que não era exatamente isso que eu queria, porque eu acho que como o meu objetivo não é exatamente pesquisa, né, mas mercado de trabalho, ele é muito mais exigente. Então, quase nunca você vê empregos relacionados a biólogos, né? Isso eu pelo menos, né, posso estar pesquisando errado, mas é uma coisa muito triste. E aí você vê mais engenheiro, enfim, coisas mais programação e tudo. E aí eu fiquei, será que seria a hora de então mudar a estratégia e ir pra outra coisa? E aí eu caí em engenharia ambiental, que ainda tem bastante a ver com biologia, mas ainda é uma engenharia. E assim, mesmo assim, a gente não tem que desmerecer outros cursos, né? Sim. Infelizmente, a gente tem que ficar explicando e tudo mais, o que que é, pra que serve, o que que faz. Mas eu acho que isso desperta ainda mais a curiosidade nas pessoas e a vontade de outras pessoas começarem a fazer esse curso, né? Tipo, abrir um ouro, nossa, que nem a Bia falou, é revelação da vida, sabe? Sim. Sim. Eu acho que mais ver com as suas necessidades, tipo, Sim. na hora, o que você quer, não necessariamente no momento, mas o que você quer, a sua perspectiva do que você quer estar conquistando agora. Porque, por exemplo, você investir tempo e você investir a sua vida em ciência, em pesquisa mesmo, a gente sabe que é um investimento a longo prazo. E às vezes no momento você precisa estar no mercado de trabalho e coisas assim. Exatamente. eu vejo muito isso, Gil, também quando a gente faz os eventos que tem na UFABC pra galera do ensino médio. Que aí eles vêm e a gente fala um pouco do curso. E aí é muito legal, porque eles não sabem da existência de biotech, mas quando rola o insight, assim, que eles percebem, putz, é isso que eu quero. Também é muito legal ver, sabe? Que eu penso assim, nossa, foi exatamente isso que eu senti. E agora eu tô Sim. vendo outra pessoa sentindo isso também. Exatamente. Nossa, é muito Quando é legal uma pensar nisso. Bom, no geral, todo mundo aqui, bom, vocês fazem pesquisa, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho qual é o tema do projeto de vocês, qual é a área de estudo e quando vocês começaram a fazer, assim, o que chamou a atenção de vocês para pesquisar sobre esse tema? Eu faço pesquisa com nano, biotecnologia, então são moléculas muito pequenas que eu uso para tratar doenças inflamatórias da pele, sendo bem simplista, e tudo que eu uso para fazer esses tratamentos são de origem biológica, então tem coisas que são de fungos e tudo mais. Eu comecei essa pesquisa em 2022, mas antes dessa pesquisa eu já fiz com outra professora na área de biorremediação, e biorremediação é recuperar áreas poluídas, por assim dizer. Só que acabou que na época eu achei melhor mudar de tema e eu escolhi a minha orientadora mais porque era uma área da saúde e que eu sabia que ela era uma pessoa que estava sempre presente no laboratório e ajudava bastante os alunos. E aí eu mandei mensagem e eu tô com ela até hoje. Eu vou falar um pouquinho meio que cronológico, porque eu já cheguei a trabalhar em duas áreas. Eu comecei pesquisando na UFABC em 2020 mesmo, quando eu entrei na UFABC e eu estudei aqui no laboratório de evolução e diversidade de plantas. Então, eu cheguei a fazer 3 anos de pesquisa dentro desse laboratório. E, como o próprio nome do laboratório já diz, eu estudei evolução de um determinado grupo de orquídeas. E eu fazia filogenia, toda aquela relação entre as espécies de orquídeas, e também eu estudei a evolução de alguns caracteres citogenéticos que a gente pega, por exemplo. Eu utilizava o tamanho do genoma e o número cromossômico das espécies, e a gente tentava relacionar isso e buscar como ocorreu a evolução dentro daquele grupo. Só que eu não quis continuar nessa área, porque eu não via muita perspectiva, era uma área mais na biologia, como eu falei, porque eu queria biologia no início. Só que daí eu comecei a entrar um pouco mais em biotech e eu vi a necessidade de trabalhar mais com a área de computação. Nessa primeira eu cheguei a mexer com biologia computacional, não tinha nada de bancada. Daí eu conheci o meu atual orientador, o Danilo, que a gente está lá no laboratório de bioinformática e de ciências ômicas.
E daí, nesse atual projeto, a gente faz a bioprospecção de moléculas que têm potencial bioativo no cereus, que é o tão famoso mandacaru, conhecido no Nordeste aqui do Brasil. E explicando um pouquinho mais, bioprospecção nada mais é do que a gente pegar o gene desse cactus e a gente vai procurar dentro do gene desse cacto quais são as moléculas que estão presentes nele e podem atuar dentro do tratamento de uma doença, alguma coisa. Pesquisar o potencial de moléculas. Esse cactus, ele tem algumas características já, que as populações tradicionais utilizam ele para tratar doenças cardiovasculares e inúmeras outras doenças também. Então, a gente está tentando prospectar as proteínas que estão ligadas a esse tratamento, e se a gente conseguir achar essas proteínas, a gente pretende aplicar elas na bancada para possível criação de algum fármaco e para poder tratar doenças cardiovasculares e também tratar tudo, não só cardiovascular, mas tudo relacionado ao colesterol nessa via. Daí a gente vai entrar, eu tô mais na área de bioinformática e biologia molecular agora. E é isso, gente. Eu trabalho com bioinformática também, que nem a Isa, só que junto com microbiologia, bioquímica e imunologia. O meu projeto, ele faz a análise do conjunto de proteínas de um grupo de bactérias hospitalares, e essas análises, elas têm como objetivo procurar possíveis antígenos pra gente usar em vacina, antígeno vacinal. Então, o que eu faço? Existe um banco de dados, né, com essas proteínas dessas bactérias, e aí eu procuro as proteínas que são potencialmente antígenos. Eu faço análise de cada uma delas e para ver se funcionaria como uma vacina para essas bactérias. As bactérias, hoje, o nome do grupo é Grupo Escape. Elas são extremamente virulentas, elas são bem perigosas, já existem várias notificações da ONU da importância para procurar terapias para essas bactérias, e eu faço isso, basicamente. Eu comecei a fazer em 2020, foi logo que eu entrei, eu comecei a fazer no PDPD. Eu conheci a minha orientadora pelo site da UFABC, sabe? Quando você procura os professores das áreas, você encontra lá o currículo deles. E aí, na época, logo que eu entrei, eu fiquei sabendo que existia o PDPD, que é a pesquisa desde o primeiro dia, né? Pra galera que acabou de entrar na universidade. E aí eu falei, pô, eu quero fazer isso, né? Já queria trabalhar com pesquisa. Aí eu fui procurar alguém que tinha uma área que eu curtia. Na época, a gente tava em pandemia, né? Foi o começo da pandemia. E aí eu achei, pô, era um assunto que conversava muito e tava muito as pessoas falando sobre bactéria hospitalar, as pessoas que estavam doentes e acabavam ainda se infectando com as bactérias do hospital. E aí eu achei bacana o assunto. Claro, não é bacana, né? O assunto é horrível, mas eu achei bacana pra estudar. E aí eu entrei em contato com a minha orientadora e tô com ela até hoje. A gente tá terminando a 4ª iniciação científica juntas. Gente, que legal. Assim, uma coisa que eu tenho muito em dúvida é, vocês gostaram de primeira do assunto que vocês estão pesquisando? Ou foi aquela coisa meio, vai ser difícil, melhor mudar, alguma coisa assim? Não, eu achei difícil. Quer dizer, difícil eu acho até hoje. Mas eu sempre gostei muito e sempre achei muito mágico. Tipo assim, eu sempre tem mais coisas, sabe? Tipo, quer dizer, toda área é assim, né? Mas eu nunca vou pensar, nossa, agora eu sei o suficiente. Mas a outra área que eu trabalhava eu também gostava, mas essa é o futuro. Você tá muito romântica com nanotecnologia hoje. É o futuro, me perdoe. Eu acho que a minha primeira pesquisa, no início eu gostei bastante, mas aí no final eu comecei a entrar muito na parte de estatística e a gente tinha que só trabalhar com dado estatístico, eu tinha que ler livro de economia, não sei o quê, porque não tinha na área da biologia, daí eu não
daí foi me desanimando um pouco. Porém, a segunda área que eu entrei em contato com o Danilo foi aquela área que, tipo, o olhinho brilhou. Eu acho difícil, tem coisa que o Danilo fala que eu olho e falo assim, peraí, volta do início. Mas eu gosto bastante, desde o início. Eu amei, na verdade. Eu amei desde quando a Ana me mandou o primeiro projeto pra eu ler. Eu amei muito. Achei incrível, eu adorei. Porque eu sabia já da existência dessas bactérias, mas eu não sabia que... Assim, porque eu aprendi como elas funcionam, como elas causam doença, como elas se escondem do antibiótico. Então, pra mim foi mágico, igual a Bia falou, foi muito legal, eu gostei muito e continuo gostando. Eu acho assim que foi meio difícil porque a gente trabalha muito com bioinformática. Eu tive que aprender a programar. Eu só tinha um básico, né? Que a gente aprende no BCC, essas coisas. Então eu tinha bem o básico. E aí essa parte foi muito difícil pra mim, porque eu sou muito ruim nessa área, assim, de computação. Mas, pô, deu certo e eu amei. E continuo amando. Legal. Assim, a pergunta é porque a gente sabe que pesquisa desprende uma quantidade absurda de tempo, né? De estudo, de saúde mental, às vezes você não tá bem, você tá doente, você quer sair, você quer, sei lá, fazer qualquer outra coisa, mas aí você fala, poxa vida, eu tenho que ficar aqui no laboratório até 10 horas da noite fazendo algum tipo de procedimento, não sei, alguma coisa assim. Então a gente sabe que é um trabalho considerável, que não é pouca coisa. A gente sabe que, assim, são muitas pequenas partes. Quando a gente olha de longe e a gente vê o todo, fala, nossa, eu consegui fazer tudo isso. Então, pensando por esse lado, vocês pensam em seguir nessa mesma área, assim, uma pesquisa parecida, numa pós-graduação, talvez um mestrado, doutorado, quem sabe até mesmo fazer um intercâmbio assim e ver o que uma pessoa do outro lado do mundo tá pesquisando? Se é que é uma coisa parecida, será que é o mesmo procedimento? Será que eles fazem? Vocês pensam nisso? Sim, eu pretendo seguir com a pós-graduação, eu quero bastante fazer o doutorado e eu queria seguir numa pós que tivesse tanto essa coisa da área que eu tô fazendo, né, que é nanotecnologia, como também de coisas da biotecnologia como geral. Às vezes eu me pergunto, tipo, se não seria legal eu fazer outra coisa pra ver se é realmente isso que eu gosto e tudo mais, mas é uma área que eu gosto bastante e eu vejo muito potencial e eu gostaria muito de fazer doutorado sanduíche, né, no Canadá. Quer dizer, faz que aceitar, né? Brincadeira. Mas no Canadá e tem muitos países, na verdade, que tem bastante desenvolvimento dessa área, mas eu queria muito ir pro Canadá. Acho que a IC, no geral, ela serve pra gente ir buscar essa base e tentar identificar dentro da pesquisa que a gente gosta. Eu acho que isso é legal, a gente testar várias áreas. Eu tive a oportunidade de testar a primeira e eu vi que não era exatamente o que eu queria seguir, mas aí nessa segunda eu tô bem confiante com relação ao meu projeto. Eu gosto bastante da área e pretendo seguir sim pós. Eu cheguei a ingressar agora no mestrado em biotecnociência aqui na UFABC porque eu queria continuar com esse meu projeto. Eu acho que ele tem bastante coisa para desenvolver ainda. E daí eu tô buscando. Agora a gente vai para a parte de biomol, que é um pouco mais de bancada, que é testar em sílico essas proteínas que eu tenho. E daí eu vou vendo o que dá. Mas tem a perspectiva, assim, eu quero bastante ir para fora, expressar elas. Tem uma em específico que a gente tá de olho, mas é legal a área. Eu gosto bastante. Então, eu quero também fazer pós, mas eu acho que eu não sei se eu vou continuar. Na verdade, assim, agora eu tô no último ano de biotech, né? E aí eu não vou continuar com essa pesquisa. Aliás, isso é um pouco triste pra mim, mas eu acho que é importante porque eu preciso conhecer outras áreas, sabe? As meninas, que nem elas falaram, elas já estiveram em outras áreas, elas já fizeram outra pesquisa, e eu tô há 4 anos fazendo essa, sabe? E eu acho que é um momento que eu preciso saber se é isso mesmo, antes de pensar em entrar numa pós já de uma vez. Então, o que eu planejei para esse último ano de biotech foi conhecer outras áreas. Eu tô vendo um pouco de biologia sintética, eu fiquei um tempo estagiando no laboratório de
de cardiorrenal, onde a galera estuda as doenças cardiovasculares e renais. E, bom, eu tô conhecendo outras áreas. Eu termino essa pesquisa agora em setembro, mas eu espero voltar pra ela em algum momento. E é isso. Acho que legal. Assim, a gente vê e é muita coisa. A gente quer fazer tudo também ao mesmo tempo, né? Tipo, eu preciso aproveitar. Que nem a Lari falou assim, eu passei 4 anos. A gente acha que lá no início não vai passar, mas depois que a gente vê, nossa, passou tão rápido, eu já fiz tudo isso. É uma coisa meio louca, né? Uhum. O que vocês aprenderam até aqui? E tentar fazer uma perguntinha fora do roteiro, tipo, se vocês pudessem falar algo pra vocês de quando vocês estavam começando a fazer a pesquisa, vocês falariam alguma coisa ou vocês só deixariam você seguir o seu próprio caminho? Acho que em relação à pesquisa tem uma coisa que eu aprendi muito. Que as meninas, a Isa tá agora vendo, as duas estão vendo mais agora coisa de bancada, né, fazer experimento de bancada, mas na pesquisa a maior parte das coisas vai dar errado, e várias vezes vai dar errado, e muito errado. Tipo, eu comecei a pesquisar, tipo, meu Deus, tem que dar tudo certo, mas é com os erros que a gente aprende, né? Nossa, tô muito filosófica hoje, né? Sim. Vai mudar pra Bianca Lispector, olha. Sim, mas as coisas dão errado e a vida também tem muitas coisas que a gente tem que se adaptar, né? E acho que falar sobre a pesquisa, quando eu comecei, eu acho que eu falaria de aproveitar mais as oportunidades. Acho que por causa do cansaço, essas coisas, às vezes a gente não dá tanta atenção pra pesquisa quanto a gente gostaria, né? Porque na pesquisa, na IC, na iniciação científica, a gente tem a graduação, tem uma quantidade grande de matérias pra fazer, né? Então a gente não consegue se dedicar só pra isso. Mas eu acho que a princípio é isso. A Bia falou um negócio da bancada agora, e realmente eu tô aprendendo isso agora. Na bancada dá tudo errado. Eu comecei a fazer o estágio, e daí eu tô acompanhando uma doutoranda, né? Só que daí, desde o momento que eu entrei no laboratório pra fazer o estágio, nada da pesquisa tá dando certo. Daí eu até olho pra ela e falo, mas sou eu que tô dando azar pra pesquisa? Porque é impossível. Ela, não, Isa, a bancada é assim. Daí eu já tô meio assim, nossa, será que vai ser assim comigo? Mas enfim, é até meio que não é pra desanimar, mas enfim, pesquisa tem dessas, no início vai dar tudo errado, mas sempre vai ter um plano B, um plano C, um plano D, e isso eu tô vendo agora, né? No geral, o que eu já vi da pesquisa e o que eu aprendi até agora, eu sempre falaria pra mim, só segue, porque eu acho que eu aproveitei bastante das áreas. Eu gostei de ter tido a minha primeira IC, apesar de eu ter desanimado um pouco no final, ela foi boa. Foi no período da pandemia também, igual das meninas, mas foi bem boa. Assim como na bancada, às vezes na parte do computador em si, assim, em sílico, né? As coisas dão errado, só que eu acho que é mais fácil de você desviar, de você, vamos fazer outro teste ali pra puxar, e as coisas geralmente fluem mais rápido. E de maneira geral, na carreira acadêmica, eu falaria, segue essa mesma área, sabe? Acho que a única coisa que eu me arrependo um pouco é não ter aproveitado todo o período da faculdade, tipo, como se fosse a adolescência. Como eu deveria ter aproveitado, porque desde o primeiro ano da faculdade eu falei assim, não, eu quero ir pra área da pesquisa, só que eu tenho que focar em estudar isso, eu tenho que saber tudo dessa área, e eu acho que eu não aproveitei um pouco outras coisas que a universidade tem. Então, nesse ponto, eu teria aproveitado um pouco mais, talvez entrado em entidades que não estejam necessariamente só ligadas à minha pesquisa, talvez ter entrado numa atlética, e às vezes na atlética você faz um network com uma pessoa de outra área e você tem essa oportunidade. Então, tipo, é legal você experimentar outras coisas também, além só da pesquisa, assim. Eu acho que também agrega. Desculpa eu só cortar lá rapidinho, mas o que é bancada? É tipo experimentos química, fazer solução, coisa que você coloca a mão na massa, mexer com equipamento, essas coisas. Tipo, as meninas
mexe muito com bioinformática, né? Então é uma coisa muito no computador, essas coisas. Isso, daí o nosso era muito mais no computador. Quando a gente fala bancada, é literalmente isso que a Bia falou, é você mexer direto, vou colocar a mão na massa mesmo, mexer com os reagentes. É que nem a aula de BSN. Ah, sim. Isso. Ir direto no laboratório, então, que nem a Sim. minha, usar os reagentes, seguir um roteiro de experimento, sabe? Sim. Ó, o que eu mais aprendi, além da questão do conteúdo, né? Porque a gente acaba lendo muito artigo, a gente vê muito sobre o assunto. E aí eu aprendi muito sobre isso, né? Às vezes eu acho que eu até sou meio chata nas reuniões, quando alguém pergunta, o que você tá fazendo? Aí eu só quero falar das bactérias. Aí eu me sinto um pouco chata. Então eu acho que isso a gente aprende bastante sobre o assunto em si. Mas isso que a Bianca falou sobre os erros também é algo que eu aprendi bastante. E aí agora eu levo uma frase comigo, que é: o feito é melhor que o perfeito. O perfeito é muito difícil de ser alcançado. Então é melhor que eu tenha feito algo, que eu entregue algo, do que esse algo esteja de fato perfeito. Acho que deu pra entender, né? Que o perfeito eu não vou alcançar, sabe? É muito difícil você alcançar o perfeito. Às vezes você dá errado, mas você tem que entregar aquilo. E pelo menos você fez, sabe? Aquilo tá lá. Aquilo também é pesquisa. Quando dá errado, também é pesquisa, também é resultado. E eu aprendi isso. E algo que eu falaria pra mim, acho que eu falaria pra eu ter um pouco mais de paciência com as coisas. Porque eu queria todas... Assim, eu esperava que acontecesse tudo do meu jeito, da minha... Sei lá, sabe? Do que eu tava esperando. Eu ia falar pra mim, tenha mais paciência, abaixe um pouco suas expectativas, vai com calma, algo do tipo. Acho que eu falaria isso. Deixa eu falar uma coisa, ele me lembrou disso. Da questão de erros na pesquisa. Quantas coisas a gente não, né? As pessoas descobriram por causa de erros. A penicilina, né, o primeiro antibiótico, foi descoberto por causa de um erro, né? Sim. Se não fosse por isso, a gente não teria nem antibiótico. E é por isso que eu erro bastante, porque a gente Foi nunca intencional, sabe. sim. A gente nunca sabe quando vai surgir uma nova penicilina. É verdade. A partir de agora é só a Lara esbarrando nas coisas no laboratório pra ver se Fazer de qualquer jeito. Um monte de coisa que não pode. As meninas super poderosas. É isso. Tipo isso. Vou falar uma coisa da minha parte. Pode falar. Eu me arrependo um pouco de não ter feito nada de extensão universitária. É isso. Por que você Falei. se arrepende disso? Hã? Por que Me que arrependo? não É fazer? porque, na verdade, me arrependo de duas coisas. Porque eu comecei a pesquisa, eu acabei entrando nisso e ficando, né? Mas eu queria ter algum contato com dar aulas e também com a parte de extensão, de ter coisas voltadas para divulgação científica. Porque eu acho que quando a gente entra na pesquisa, a gente fica muito nesse linguajar. Por exemplo, é muito difícil para mim explicar minha pesquisa para uma pessoa que não entende nada. Só que é uma coisa importante, né? Verdade. Então eu me arrependo um pouco disso. Gente, mais alguma coisa? Querem conversar mais alguma coisa? Comentar mais alguma coisa? Acho uma coisa legal. A Lari me faz lembrar disso às vezes. Calma. Não, a gente às vezes fica se perguntando muito se é capaz. Por exemplo, quando vai entrar numa pesquisa, por exemplo, fica se perguntando, tá, mas será que eu tô, entre aspas, ao nível disso? Só que acho que entrando na faculdade, uma das coisas que eu mais segui é só tentando pra ver, né? Sim. Ou não eu tenho. Sim. E tô aqui. A gente vai terminar, ter esse quadrimestre. E é isso. Isso é, tipo, realmente, eu sinto que a todo momento eu sou uma fraude. E eu só estou há 4 anos enganando todo mundo. Mas eu acho que todo mundo meio que se sente um pouco assim. Mas Mas será que sente, né? Tem que aproveitar as oportunidades, né? Tipo, se uma pessoa chega pra você, tem tal projeto que é promissor nisso e naquilo. Eu vou. Se Sim. der em nada, Sim. só finge que nada aconteceu. A gente fala, não, foi um surto coletivo e isso não existiu. Isso também foi algo que eu acho que eu falaria pra mim quando logo que eu entrei pra fazer pesquisa. De não ter vergonha de dizer que não sabe, sabe? Que não sabe. Tipo, mano, você não sabe? Pergunta. Fala, não sei o que é isso. Porque, velho, feio é você ficar sem saber, sabe? Ficar fingindo que sabe. É melhor você perguntar e aprender do que você não saber. E conhecimento é construção, né? Ninguém nasce sabendo. Alguma hora aquela pessoa também aprendeu aquilo.
óbvio que você vai encontrar um monte de professor, um monte de gente que não vai querer te falar, que vai, sei lá, vai tratar isso como muito simplório, você vai encontrar pessoas desse jeito. Mas é um problema da pessoa que ela tem que lidar com ela na terapia. Você pergunte e queira saber das coisas, sabe? Isso é importante. Certíssimo. Pode ter medo, né? Sim, isso é Isa. A gente vai escutar, às vezes, umas coisas meio absurdas. O pessoal vai falar, não dá certo, não sei o quê. Você não aprendeu isso porque... você tá numa universidade, então você tem que saber isso. Daí, tem que saber escutar essas coisas e meio que entra pelo lado e sai pelo outro. E, eu vou continuar tentando. Tô aprendendo, de qualquer jeito. Sim. A gente tá aqui pra aprender, né? Uhum. E a gente só aprende errando. E muito. Sim. Não tô errando nisso. Sempre. E às vezes você precisa cometer o mesmo erro mais de uma vez. Sim. E ainda tem chance de... realmente. Eu amo tanto errar que eu tô fazendo umas matérias pela terceira vez já. Eu amo essas matérias. Ama tanta matéria que quis fazer de novo, né? Sim, claro. Nosso programa, a gente geralmente alguém indica, tipo, alguma indicação cultural, entre aspas, ou alguma indicação que vocês, sei lá, alguma coisa que vocês gostam, pode ser da sua área ou não. Por acaso vocês têm alguma ideia de alguma indicação, pode ser relacionada à sua área de pesquisa, ou, sei lá, um filme que você viu ontem, qualquer coisa. Tô pensando. Nossa, que difícil, horrível essa pergunta. Eu vou lembrar da aula de bioética. A professora passou um trabalho pra gente sobre o livro Admirável Mundo Novo. E foi muito da hora que eu me interessei e depois eu fui ler o livro e eu gosto muito do livro. É uma reflexão em tanto, viu, o livro? Então... eu vou indicar um livro também, então. Eu vou indicar o livro da Ana, que é minha orientadora, e que dá aula de bioética, que é o livro Visão Crítica da Biotecnologia, que você consegue encontrar o PDF online. E eu acho que fala bastante sobre biotech, sobre a área de bioética e a forma de lidar com a biotecnologia. Foi ela mesma que indicou o Admirável Mundo Novo. Então... Arrasou, Isa, arrasou. Me fez lembrar do livro. A gente adora uma pessoa acessível. Imagina, livro em PDF. Sim. Não precisa pagar nada. Sim, está no domínio público. É verdade. Exato. Você, Bia? Pô, mano, não sei. Alguma A única Indica coisa... uma música, Bia. A Bia é boa. Música? Não, A Bia- não tem música. A única coisa que fica vindo na cabeça, é um documentário que foi um professor de BioA que passou, tipo, indicou, né? Nossa, mas é muito aleatório. Pode falar, à vontade. O nome é Oceanos de Plástico. E ele fala sobre esse problema do plástico, né? Eu não sei, eu acho que a gente, tipo, as pesquisas envolvendo plástico vão se tornar mais frequentes, né? E muitas coisas que a gente vê que passa no documentário tem matérias que falam sobre isso. Por exemplo, de que a gente tá comendo plástico e bebendo água com plástico. Não sei, é aleatório, bem aleatório, comparado das meninas, né? Mas... Eu achei bom, Bia. Eu ia falar Crepúsculo. Nossa. Não ia ficar bom. Então esse é muito bom, tem tudo a ver com o tema. Ai, gente. Mas, Bia, esse negócio, essa indicação, me lembrou da aula de biotec ambiental e agroindustrial, porque a gente falou de plástico, né? E Sim, tem um monte de matéria que fala. É que ambiental, acho que eu fiz quantas matérias do ambiental? Nem sei. Mas quase todas falaram sobre esse problema. É muito triste. É um documentário que eu acho triste. Bem complicado mesmo. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, os nossos ouvintes tenham gostado. As nossas convidadas também de terem gostado de estar aqui, né? De terem conversado com a gente. Ter separado um tempinho na agenda, super ocupada de pesquisadoras. Eu espero muito que vocês voltem em algum outro episódio. E novamente eu agradeço muito. Agradeço ao André também por ter feito parte do nosso primeiro episódio de 2024. E eu queria deixar só uma mensagem pra você que tá ouvindo a gente agora. De continuar ouvindo a gente, de continuar nos apoiando. E a gente espera você no próximo episódio. Tchau! Tchau. A gente pode falar tchau? Pode, vontade.
juntas. Nós três juntas. Tchau. Tá. Vai, 1, 2, 3 e. Tchau. Vamos rolar. Pô, Bianca. Tchau, tchau. Este programa foi editado por André Luiz.